Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da aula de equações diferenciais. Nessa aula eu vou resolver aqui um exercício, uma aula de exercício do livro Matemática Avançada para a Engenharia, do Zill e Cullen. O exercício está lá na seção 3.3, número 34. É um exercício aqui de equações diferenciais ordinárias, homogênea, porque aqui é igual a zero, e coeficientes constantes. E essa equação diferencial aqui, ela está sujeita a duas condições iniciais. Então a gente vai resolver essa equação diferencial, a ideia é resolver ela, encontrar o resultado dessa equação diferencial com as suas constantes, depois usar as condições iniciais para encontrar o valor das constantes. Uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes, homogênea, ela sempre vai ter uma solução do tipo exponencial. Então sempre vai ser eu vou propor uma solução como sendo uma exponencial de mx, que y duas linhas significa que é a segunda derivada do y em relação a x. Aqui é a primeira derivada do y em relação a x. Então eu proponho uma solução do tipo e vou efetuar essas derivadas para substituir ali na equação diferencial. Então a primeira derivada vai dar m exponencial de mx e a segunda derivada é m quadrado exponencial de mx. Então nós temos aqui a derivada da solução proposta. A gente vai substituir na equação diferencial. Então vai ficar aqui, m quadrado exponencial de mx menos duas vezes y', que é m exponencial de mx, mais o próprio y, que é exponencial de mx. Isso tudo é igual a zero. Agora, eu observo que tem um exponencial em todos os termos. Eu posso colocar esse exponencial em evidência. Então, vai ficar aqui m quadrado menos 2m mais 1 igual a vezes exponencial aqui, igual a zero. Essa exponencial, como eu sempre falo, ela tem que ser diferente de zero, porque se por acaso em algum momento isso aqui fosse zero, eu ia ter aqui a solução trivial, y igual a zero, e a gente não quer a solução trivial. Então aqui vai ficar essa exponencial de mx, eu vou ter que dizer que ela é diferente de zero, portanto o que vai ser igual a zero é todo esse termo aqui, esse termo vai ser igual a zero. Então vou escrevê-lo aqui embaixo, m quadrado menos 2m mais 1 igual a zero. A gente chegou aqui, a ideia, chegar até aqui é porque a gente quer encontrar o valor de m, afinal de contas eu disse que a minha solução ela é uma exponencial e eu tenho um m que é uma constante. Se eu encontrar o valor desse m, eu encontro a solução dessa equação diferencial. Como é uma equação diferencial de segunda ordem, é conhecido da teoria que eu tenho que encontrar duas soluções linearmente independentes. Então, eu preciso encontrar dois valores para esse m aqui. Se eu cheguei aqui numa equação de segundo grau, já dá para observar que eu posso sim encontrar dois valores. É possível encontrar dois valores aqui desse m. E para isso eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Usando a fórmula de Bhaskara aqui, eu vou calcular o delta. E depois de calcular o delta, eu vou calcular o valor de m. Então, o delta nessa equação vai ser b quadrado menos 4ac. Eu não vou escrever a equação aqui, mas b quadrado é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Lá da fórmula de Bhaskara, vocês devem lembrar isso aí. Aqui vai dar 4 menos 4, que é 0. Vou colocar aqui o passo a passo, vai dar 4, menos 2 ao quadrado, menos 4. Pronto, 0. Então, eu tenho delta igual a 0. Então, você já pode observar que a gente vai ter aqui uma raiz dupla. Eu vou ter aqui um caso, quando a gente estuda equações diferenciais, a gente vê que tem três casos diferentes. Tem um caso em que esse delta aqui ele dá um número real, tem outro caso que ele dá um número complexo, e tem outro caso que ele dá igual a zero. Então nesse caso aqui a gente caiu no delta igual a zero. M vai ser, de acordo com a fórmula de Bhaskara, b menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a.
Então aqui vai ficar 2, né? Menos com menos dá mais aqui, ó, dá 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes A, que é 1, né? O A está aqui. Então, aqui eu tenho um valor de M. Eu não vou ter mais dois valores de M. Eu vou ter 2, raiz de 0 é 0, sobre 2. Então, M é igual a 1. Sim, raiz dupla. Eu só achei um valor de M. Se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, eu tenho que ter dois valores para M. Eu não vou fazer aqui porque o cálculo é extenso. É um pouco extenso, mas todas as vezes que nós encontramos uma raiz dupla, a segunda solução vai ser essa solução multiplicada por um x. Então eu vou ter o seguinte: y é igual a uma constante C1, que multiplica aqui m, no caso mx, né? Então é o m é 1, vai ficar C1x, mais uma constante C2, multiplicando aqui um x vezes a exponencial de x, ou seja, essa mesma solução, só que com um x multiplicando. Então eu tenho aqui a solução dessa equação diferencial. Eu simplesmente resolvi essa equação diferencial sem usar as condições iniciais, não usei ainda, né? Então eu fiz aqui, propus uma solução que é y igual a e elevado a mx, né, exponencial. Derivei duas vezes, substituí, cheguei nessa equação de segundo grau, apliquei aqui a fórmula de Bhaskara e cheguei numa solução, né? Então, essa solução aqui, eu escrevi ela com as constantes. Agora eu vou usar as condições iniciais para encontrar o valor de C1 e C2. Vamos lá. A gente tem agora, né, a equação diferencial, as condições iniciais e a solução que nós encontramos, né, agora há pouco. Então, essa solução, eu vou usar essas condições iniciais para encontrar o valor das constantes. Então, primeiro eu vou usar essa condição inicial aqui. Essa condição inicial ela diz o seguinte, que o y de 0, né, é igual a 5. Então, eu vou colocar aqui y de 0 é igual a C1, vou substituir 0 aqui na minha solução, no lugar do x, né, C2, aí aqui vai dar 0. Vezes exponencial de 0. Então, y de 0 é 5, vou colocar aqui 5, igual C1 vezes exponencial de 0. Exponencial de 0 vale 1, né? Sempre vai dar 1 aqui, exponencial. Qualquer número elevado a 0 é 1. E aqui é 0. Ou seja, eu já acho direto aqui o valor de C1. Né? C1 vale 5. Agora, esse aqui é o primeiro passo, né? Encontrar uma... Às vezes sai direto, às vezes não sai, mas nesse caso aqui saiu direto a constante, né? Agora eu vou encontrar aqui a outra constante, eu vou derivar, né, essa solução. Então a derivada dessa solução em relação a x vai dar aqui, ó, C1 vezes qual é a derivada da exponencial? A própria exponencial, mais C2 que multiplica a derivada de um produto. Então aqui eu vou derivar o x e conservar a exponencial. Então a derivada de x em relação a x é 1, vai ficar a exponencial de x, mais conservo o x e derivo a exponencial. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Então eu tenho aqui a derivada da minha solução. Se eu tenho a derivada, eu vou substituir a condição inicial aqui da derivada. Então, y' de 0 é igual a C1 exponencial de 0 mais C2 exponencial de 0 mais 0 vezes a exponencial de 0. Aqui eu tenho que a derivada aplicada no zero, eu já posso substituir. Então, vou apagar aqui. Quanto é a derivada da função aplicada no zero? É 10. Igual a C1 exponencial de 0 é 1. Mais C2 vezes... Esse termo aqui dá 0. Esse aqui é igual a 0. Esse aqui é 1. Então, vai ficar mais C2. C1 mais C2 igual a 10. Eu já encontrei o valor de C1, que é igual a 5. Então, eu vou substituir aqui, ó, 5 mais C2.
C2 é igual a 10 menos 5, que é 5. Então as duas constantes têm o mesmo valor, né? Isso não vai acontecer sempre, é coincidência. Então a solução final aqui da minha equação diferencial é 5 exponencial de x mais 5x exponencial de x. Isso aqui, nesse resultado final aqui, é a solução da minha equação diferencial, é a solução final dela, né? Depois de encontrar as constantes. Então observe que a gente tem a solução aqui, ó, antes de encontrar o valor das constantes e depois de encontrar o valor das constantes. Antes de encontrar o valor das constantes, a gente diz que a gente tem assim uma família, né? Uma família de soluções, porque C1 e C2 pode ser qualquer valor. Depois que eu encontro o valor das constantes, eu tenho só uma solução única, né? Essa solução aqui ela é única. Então aqui é uma família de soluções, isso aqui é a solução única. E a gente finaliza aqui. Até o próximo vídeo.